Boa noite oficialmente. Espero que nosso quórum vai aumentando. Por favor, quem já está conectado, me dá um alô. Se a imagem está funcionando, o áudio está indo bem para vocês. Isso é um não, isso é um sim. A imagem tá ruim, professor, o áudio tá bom. Mas o áudio está funcionando. Você consegue olhar minha cara, pelo menos? Sim, aham. Então a gente vai usar mais a imagem dos slides do que eu. Estou mais preocupado com o áudio. Obrigado pelo retorno, Renata. Bom, a gente começa agora a conversar sobre a nossa disciplina, continuidade de direito constitucional. Como vocês já estão sabendo, agora a gente vai ter as aulas ao vivo por meio da plataforma do Microsoft Teams. Eu estou tentando, já consegui fazer cedo e acho que vou continuar conseguindo, gravar as aulas, tá? Então, é muito importante que vocês acompanhem ao vivo, especialmente para que a gente consiga tirar dúvidas que vocês possam ter. Só que, como tá todo mundo com a rotina toda bagunçada, criança sem escola, rotina, teletrabalho para muita gente, eu acho que é no mínimo justo compartilhar com vocês depois essa aula em vídeo para que quem não conseguiu acompanhar ao vivo, pelo menos possa ver posteriormente. Só que, por favor, que isso não desencoraje vocês a assistirem as aulas ao vivo, tá? É a hora que a gente tem para conversar de maneira simultânea para identificar qualquer coisa que não tenha ficado legal na explicação e ir resolvendo. A gente agora, pessoal, volta a falar de separação dos poderes. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Bom, eu acredito que sim. A gente está, pessoal, na nossa unidade 2, falando sobre os poderes que compõem a nossa República Federativa: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No nosso encontro virtual passado, eu passei para vocês orientações de estudo em relação ao poder legislativo. Então, a gente está falando... Opa! Para que todo mundo se situe, a gente está conversando sobre essa estrutura aqui. O que seria nosso primeiro encontro sobre separação dos poderes é justamente parar para falar por que esses poderes se dividem. Por que eu tenho o Estado, o poder do Estado, se dividindo em 3 funções. E como esses 3 poderes entre si realizam um controle recíproco de conformidade, que eu vou chamar de sistema de freios e contrapesos. E vocês podem achar em inglês como checks and balances. Isso para você está ok? Vocês querem tirar alguma dúvida sobre o que é a separação dos poderes? Por favor, se manifestem todos os que estão presentes. Ô, professor! Acabei de chegar aqui. Pô, então, alguma dúvida? Para a gente sanar em relação ao conteúdo das aulas passadas? Então, eu fiz uma cirurgia ontem, aí eu tô meio assim por fora do que tá acontecendo, entendeu? E agora que eu abaixei aqui também esse programa da Microsoft, e eu tô meio que por fora, o senhor podia dar uma repassada? Assim, o que eu posso
a gente pode fazer? Você tem no AVA os vídeos dos encontros anteriores. E no AVA também tem conteúdos de leitura. Para ver os vídeos anteriores e qualquer coisa eu estou à sua disposição por WhatsApp, por e-mail, o que você achar melhor, tá? Mas o conteúdo tá lá já. Se você, por algum acaso, não tá com acesso ao AVA, me manda e-mail que eu te passo os links de tudo pelo e-mail. Tá? E se beleza. Não, eu tô com acesso ao AVA, sim, professor. Então, dá uma olhada lá para acompanhar, porque às vezes os colegas já pararam, já viram, já leram tudo. Então, talvez não seja legal com eles a gente parar para retomar tudo. Mas se vocês acharem necessário, a gente pode mas eu vou continuar assistindo aqui. Professor, eu entrei agora. Só uma dúvida, o senhor já havia começado a dar aula? Não entendi. Eu acabei de entrar. O senhor já havia Certo. começado a dar aula? Perdi muita coisa? Não, estou começando agora. A gente está então só situando em que ponto da disciplina a gente está. É que eu queria aproveitar esses primeiros minutos com vocês para sanar algumas dúvidas que vocês possam ter em relação ao que ficou de legislativo. Porque como a gente não estava usando a plataforma antes, a gente não tinha interação ao vivo, eu não consegui saber se vocês ficaram com dúvida, quem conseguiu parar para acompanhar o poder legislativo. O legislativo, pessoal, seria o nosso encontro passado. A gente falou em composição do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto por Câmara mais Senado. Na Câmara, eu vou ter representantes do povo. E no Senado eu vou ter representantes dos estados e do DF. Esse é um ponto importante, a gente já tinha comentado isso aqui em sala de aula, e também a gente viu, que eu chamei a atenção de vocês, além da composição, a gente falou sobre imunidade parlamentares, a gente falou sobre imunidade material, por opiniões, palavras e votos que os parlamentares têm. E depois eu também chamei a atenção para vocês sobre imunidade formal. Esses são alguns pontos que a gente tem que destacar em relação... Opa, aqui ficou comigo. Que a gente tem que... Eu não vou conseguir... Ah, de acho. Bom, aqui ficou comidinho, mas é imunidade formal. Eu não vou conseguir voltar com a mão aqui. Bom, outro ponto também que está no aspecto do legislativo, que às vezes a gente esquece, é que o legislativo também é composto, além do Congresso Nacional propriamente, pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E o TCU também compõe o poder legislativo. Então, se alguém perguntar para vocês o que o TCU julga, qual a jurisdição que o TCU exerce, onde o TCU se enquadra em relação ao poder judiciário, vocês têm que saber que isso não acontece, tá? O TCU, ele tem nome de tribunal, a Constituição às vezes usa o termo que ele vai julgar determinadas coisas, mas o TCU não é tribunal. O TCU não exerce jurisdição, tá? Esse também é outro ponto que eu quero que vocês tenham em mente. Nos slides, no material de leitura de vocês, eu acho que não coloquei nada sobre o Tribunal de Contas, mas eu quero que vocês saibam que ele compõe a estrutura do legislativo, ele não é um órgão do judiciário e que ele não exerce jurisdição. Ele tem a função de auxiliar o poder legislativo na função típica de julgar, de
peço desculpas, de fiscalizar outros poderes em relação ao orçamento. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária é realizada com auxílio do TCU. Esses são pontos do legislativo, pessoal, que eu quero que vocês tenham em mente. Tem as conversas que nós tivemos à distância nos vídeos anteriores e tem o material também indicado para a leitura de vocês, tá? Hoje a gente começa a falar dentro da estrutura da nossa unidade 2, que nos dá a missão de falar dos poderes, sobre executivo. Lembrando que nosso último encontro, imediatamente anterior a esse, foi sobre processo legislativo, que seria a nossa sessão 4. A gente já adiantou isso. O processo legislativo, pessoal, peço que vocês vejam com atenção o vídeo e o material que está indicado lá para a leitura de vocês. Então, além dessas considerações sobre o legislativo, eu consigo puxar um tópico para falar especificamente sobre o processo de edição de leis. E lá a gente parou para destacar pelo menos 4 momentos da tramitação do andamento do processo legislativo. Então, eu peço que vocês, quem não viu ainda, pare para ver o vídeo de processo legislativo, que no vídeo eu paro para explicar para vocês os andamentos, as etapas de tramitação do processo legislativo. Então, isso aqui tudo a gente, em tese, já viu. Por isso que eu pergunto para vocês, quem tiver dúvida, pare para perguntar, sem problema nenhum, tá? E agora a gente começa a falar dessa figura aqui, do Poder Executivo. Então, o que a gente está vendo, essa tela aqui, é a nossa unidade 2. Então, legislativo, check. Agora a gente começa a falar de executivo e depois a gente vai ter que falar apenas sobre judiciário. Pessoal, se a gente tivesse no ritmo normal de aula, nós acabaríamos aqui em executivo nosso assunto para a prova, tá? Só que vocês, não sei se tiveram alguma orientação, a gente está bem no escuro em relação a como será a avaliação de vocês. A gente até segunda ordem voltaria às aulas no dia 13 e vocês já teriam prova na semana do dia 13 de abril. Só que, 2 pontos. É muito provável que a instituição prorrogue esse período de suspensão das atividades presenciais. Parece que a UCDB já prorrogou para o dia 20, a UFMS já prorrogou para o dia 30, então é possível que a gente também prorrogue esse período de suspensão. Se isso não acontecer de todo modo, o professor Gustavo já nos adiantou em reunião que nós possivelmente não apliquemos prova na semana que vocês voltarem, se voltarem no dia 13, tá? Então, estou dizendo isso para situar vocês. Como a gente está no escuro, a gente vai falar de executivo e eu vou continuar dando sequência na disciplina. Só reforçando que hoje é o último dia para a entrega do trabalho, que tem a ver com essa parte da disciplina aqui. A aula que vem a gente vai comentar as respostas, o padrão de resposta esperado e reforçar alguns conceitos iniciais sobre separação dos poderes. Especialmente isso aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem uma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Professor. Sim. E esse trabalho? Tá no AVA? Já foi feito? Como que é? Eu tô meio perdidão. Ó, esse trabalho tá no AVA. Se alguém eventualmente tá com a mesma dúvida, só tem que lembrar onde tá.
O líder mandou também no nosso grupo o link do trabalho. Na Eu verdade, mandei- o trabalho ele não está no AVA. O trabalho, a Nil mandou um link, que é do Google Docs, alguma coisa assim. Está no nosso grupo, no nosso grupo da sala. É só acessar esse link que já vai sair na página para a gente poder ver o texto que o professor mandou e o espaço para a gente poder responder e enviar a resposta. Aí, no nosso e-mail, vai uma cópia da nossa resposta. Isso, mas tem no AVA também. É Ah, unidade tem? 2, seção 6. Isso que eu queria reforçar, ó, então, encontro 6, porque eu sempre tento disponibilizar no Ela AVA. está online, mas eu acho que ela está no tablet e não dá para falar. Ouve, eu confirmei. Ó, pessoal, isso aqui, quando vocês clicam no link, e especialmente para você, Felipe, você vai clicar no link, tá no AVA Encontro 6 para vocês, Beleza. ou pegar o link que está no e-mail, no WhatsApp da sala. Isso aqui é o que você vai ver, tem orientações, tem o enunciado, tem um espaço para preencher nome, semestre, e-mail, e aqui você responde de maneira fundamentada a pergunta que está aqui. Quem não tinha acompanhado, Certo. saiba, hoje é o último dia, tá? Não se esqueçam disso. Alguma dúvida, pessoal? Não mais. Não, então... Opa, eu não mudei Ô, de tela. professor, boa noite. É o Rodrigo, do terceiro semestre. Tudo certo, Rodrigo? Professor, existe a possibilidade, não, do senhor prorrogar esse trabalho por mais uma semana, pelo menos, não? Porque acho que no terceiro semestre a galera tá meio por fora desse trabalho aí, hein? Pelo menos no grupo lá eu não vi nada falando sobre isso. O líder não mandou nada pra O gente. Alício já mandou, sim, tá lá no nosso grupo, terceiro semestre. Tá no grupo isso? Tá, o Alício, quer ver? O Alício mandou. Eu Essa falei semana com ele, ele mandou. Eu falei com os líderes tem uns 10 dias. Sem prejuízo, pessoal, assim, a gente tem que também pensar que está tudo muito diferente para todo mundo. Quem tiver alguma dificuldade, inclusive se for seu caso, pode me mandar e-mail que a gente conversa a respeito de maneira individual, tá? Vou manter Maravilha. por hora o prazo, mas podem me mandar e-mail que a gente conversa a respeito sem problemas. Porque eu sinceramente não tinha visto isso no grupo e passou despercebido e meu AVA só começou a funcionar ontem. Professor? Então, tô totalmente por Não, fora então, mesmo. é que eu tô dizendo também. A gente tá todo mundo a gente não tá em sala de aula se vendo. Então, assim, perfeitamente perdoável e excusável, para mim não é problema não. Só me manda um e-mail para a gente conversar a respeito. E quem também se sentir, acabou perdendo, coisa do tipo, pode mandar e-mail sem problema nenhum. Professor. Alguma questão a mais, pessoal? Sim. Professor, boa noite. Magno aqui. Boa noite. Essa questão do AVA aí, tinha muitos alunos, tá, do terceiro semestre que estavam sem acesso à sua disciplina e à disciplina de direito penal. Parece, assim como o colega falou, que ontem foi normalizado. Então, tem muitas pessoas que não estavam tendo acesso mesmo. Ok? Não, beleza, obrigado por avisar, Magno. Eu cheguei a conversar com o Gustavo porque tinha gente do terceiro que realmente não estava na lista. Me falaram que a situação já estava normalizada, isso antes de suspenderem as atividades. Eu reforço, eu vou, pelo menos por hora, sei lá, se tiver muita gente que está com a mesma situação, eu paro e faço uma adequação geral. Mas por hora mantenho a data de hoje, qualquer pessoa, qualquer aluno que tiver com problema, me manda e-mail, alguns já têm meu WhatsApp, pode me mandar o WhatsApp que a gente vê a melhor forma de resolver. Tá? Especialmente o pessoal do terceiro. Professor. Sim. Eu vou fazer uma sugestão para os alunos. Em tempos que a gente está tendo aula online, tudo assim, é bom que fiquem atentos ao grupo da sala, porque se o AVA não está funcionando, toda informação referente aos conteúdos vai estar no grupo. Então, assim, é primordial que todo mundo fique atento aos grupos da sala, porque os líderes estão mandando conteúdo, sabe? Então, eu acho que seria legal se as pessoas ficassem mais atentas ao grupo, porque tem muita gente com problema no AVA mesmo. Por exemplo, mas só que eu olhei no grupo, entendeu? Não, obrigado pelo recado. Que todos tenham ouvido. Pessoal, alguma questão a mais? Não? Bom, então, vamos lá.
Professor, só mais uma Oi? coisinha. Sim. Só mais uma coisa. Qualquer pessoa pode entrar na sala? Qualquer pessoa com o link pode entrar. Eu posso enviar para minha esposa? O senhor conhece ela, queria assistir a aula do senhor. Claro, sem problema nenhum. Tá, Pode, ok. Obrigada, pode passar o professor. link para ela. Imagina, de forma alguma. Obrigada. Sem problema. Bom, pessoal, agora então a gente superado o poder legislativo e processo legislativo, repito, se alguém ficou com dúvida, não entendeu, viu o vídeo não tá legal, para conversar comigo, tá? A gente começa a falar agora especificamente de poder executivo. Começando a falar sobre disposições gerais do Poder Executivo. Bom, primeiro ponto, o Poder Executivo no Brasil é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelo Vice-Presidente? Não, falso. Pelo Presidente, auxiliado pelos Ministros de Estado. A figura do Vice-Presidente da República é uma figura apartada na Constituição. Isso aqui, inclusive, esse primeiro ponto, inclusive a disposição expressa da Constituição. Então, quem exerce o Poder Executivo no Brasil? Presidente da República. Ele é auxiliado pelos seus ministros. No nosso sistema, o presidente vai reunir as funções de chefe de Estado e também as funções de chefe de governo. A função de chefe de Estado, pessoal, está ligado com a representação da República Federativa do Brasil. A gente já conversou sobre essa figura que se faz presente em relações com outros estados, em relações internacionais. Então, quem faz presente o Estado brasileiro frente a outros estados, frente a outros países, é o chefe de Estado, é o presidente da República no exercício da chefia de Estado. E também quem representa a União, o chefe da União, o chefe da administração pública federal, é o chefe de governo. Então, no Brasil, no nosso sistema presidencialista, a gente reúne essas duas figuras, essas duas funções, chefe de Estado e chefe de governo, no presidente da República. Por que é importante a gente saber disso? Porque existem sistemas, e nos parlamentaristas, em regra, é assim que se dá, eu dou para pessoas diferentes essas funções. Então, em regra, eu vou ter o primeiro-ministro como chefe de governo, é ele que é o chefe da administração pública naquele país, e vou dar para uma outra figura, talvez para uma figura monárquica até, a chefia de Estado, a função de representar o país nas suas relações com outros países. No Brasil, a gente junta tudo numa só figura, que é a presidência da República. E nos sistemas presidencialistas, em regra, é assim que se dá. Existem possibilidades de combinação. Então, se vocês eventualmente forem perguntados, então quando o presidente da República atua representando o Brasil em relações internacionais, ele atua como chefe de governo. Falso. Isso é chefe de Estado. Chefe de governo é a função de ser a direção da administração pública federal. Então, no nosso sistema, essas duas funções são concentradas pelo presidente da República. Outra questão interessante, pessoal, é que a gente tem esse termo presidencialismo de coalizão, que foi cunhado por um sociólogo para falar sobre como se dá a relação entre Congresso Nacional e Poder Executivo. Não sei se vocês se lembram, mas as duas turmas que tiveram aula comigo já, nós falamos sobre o histórico da Constituição de 88 e como ela, desde a Comissão Arinos, depois na própria Constituinte, ela não foi pensada para ser presidencialista. Ela foi pensada para ser parlamentarista. Nossa Constituição, a estrutura dela, nas duas fases de edição, foi pensando em ter uma estrutura parlamentarista e não presidencialista. Quando a gente tem alteração para falar que existe nessa estrutura que foi pensada para um parlamento, que vai existir um presidente, a gente ficou com uma coisa meio esquisita. Então eu tenho todo um corpo, toda uma estrutura lógica, toda uma arquitetura voltada para um sistema que não seria
num primeiro momento, presidencialista. Tanto é que a gente vai ter depois, em 93, aquele plebiscito, para confirmar se a gente realmente ia ficar no sistema presidencialista. Nós ficamos. Só que isso fez com que a Constituição deixasse alguns mecanismos de muito poder na mão do Congresso Nacional, pensando que eu teria um regime parlamentarista. Então, nessa situação que eu tenho um desenho constitucional de muito poder nas mãos do Congresso Nacional, a gente convencionou a pensar, a gente parou para pensar e convencionou esse termo, presidencialismo de coalizão, que o presidente da República, na nossa dinâmica constitucional, ele tem que fazer a coalizão com o Congresso. Ele tem que ter pontos no Congresso de convergência em relação às políticas dele, às propostas dele. O presidente, na nossa dinâmica, na nossa estrutura, ele não consegue governar sozinho, ele não tem tantos poderes. Ele está sempre, nosso sistema de freios e contrapesos, sempre com um olho do Congresso muito em cima no que ele faz. E sempre com o Congresso sendo um filtro muito importante do que faz o presidente. Então, quando vocês virem esse termo presidencialismo de coalizão, ele quer dizer que, na dinâmica da Constituição de 88, o Congresso tem muitos poderes. E se o presidente não consegue articular uma coalizão em seu favor, ele vai ter sérias dificuldades de realizar suas funções de chefe de Estado, de chefe de governo, que seja. Então, a gente usa essa palavra para falar, olha, no Brasil, se o presidente não consegue se coordenar, ele pode ter problemas. E isso foi cunhado lá nos anos 90, logo depois que a Constituição é editada. Então, ponto mais importante desse slide, chefe de Estado, chefe de governo, quero que vocês saibam muito bem essa definição. E aqui não caiam em pegadinhas de concurso. Poder executivo é exercido pelo presidente, auxiliado pelos ministros, e não pelo vice. O nosso presidente, vocês sabem, ele é eleito. Ele é eleito por um mandato de 4 anos, sendo possível uma reeleição. Sempre foi assim? Não. Isso aqui é obra de uma emenda à Constituição na época do governo FHC. A Constituição, quando surge em 88, ela prevê um mandato presidencial de 5 anos sem possibilidade de reeleição. Mas aí no começo dos anos 90, é aprovada uma emenda à Constituição que altera. Então, todo mundo aqui sabe, 4 anos o presidente e pode ser reeleito uma vez. A eleição do presidente se dá pelo sistema majoritário, ou seja, quem tiver mais votos, leva. E exigindo para essa maioria de votos o critério de maioria absoluta dos eleitores. Por isso que se um dos candidatos em primeiro turno tem maioria absoluta, eu nem vou para o segundo, porque é esse o critério que a Constituição utiliza. Isso a gente tem previsão, pessoal, no artigo 77 da Constituição. Eleição do presidente e do vice vai ser realizada simultaneamente, primeiro domingo de outubro, no primeiro turno, e no último domingo de outubro, no segundo turno, quando houver segundo turno. E isso sempre no ano anterior ao ano do término do mandato presidencial. E aí tem umas regrinhas, só para que vocês saibam, de hipóteses de alguns infortúnios que podem acontecer no transcurso das eleições. Por exemplo, se antes do segundo turno, entre o primeiro e segundo, alguém morre, desiste ou sofre impedimento, eu vou chamar o que seria o terceiro colocado, eu vou chamar o remanescente de maior votação. Ou ainda, se eu tiver em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, na hipótese dos parágrafos anteriores, o critério de desempate escolhido pela Constituição é o critério de idade. 77 caput, todo mundo aqui sabe, mas eu quero que vocês saibam que isso está previsto na própria Constituição. Então, eleição de presidente e vice ao mesmo tempo, primeiro domingo de outubro, e se houver segundo turno, segundo domingo de outubro. E aí a gente tem a figura do vice-presidente. Como já está aqui no 77 caput, nesse simultaneamente, eu tenho a eleição em uma só chapa, do presidente e do vice-presidente. Acho que todo mundo aqui só viu um sistema eleitoral em que eu elegia presidente e vice ao mesmo tempo. Talvez quem se lembra das aulas de história
se recorde que em 46, não em 46, mas sob a vigência da Constituição de 46, eu não tinha essa obrigatoriedade de presidente e vice comporem a mesma chapa. Eu poderia, por exemplo, ter um candidato que ganhasse a eleição para presidente de um partido e ter o seu opositor como vice-presidente. Imagine que, se eu não tivesse eleição de presidente e vice simultânea, eu tivesse nas eleições passadas, sei lá, Bolsonaro presidente e Haddad vice. São de espectros políticos completamente diferentes. O que acontece? Dá merda. E a gente viu que isso acontece quando a gente teve a eleição do Jânio Quadros com o João Goulart. Eles eram opositores políticos, só que imaginem opositores políticos desempenhando a função de presidente e vice, sem coordenação, sem harmonia, sem comunhão ideológica de propósitos. Não tem como dar certo. Isso acontecia. A gente teve a situação do Jânio Quadros, que acaba desistindo, Jango assumiria, mas aí está na China e é todo o pano de fundo para o golpe de 64. Então, isso acontecia e a gente não tem mais isso desde a superação da Constituição de 1946, que aí eu vou ter as constituições dos anos 60 e depois a Constituição de 88. Então, era assim, não é mais. Todo mundo sabe, eu vou eleger presidente e vice em uma só vez. Ponto importante, na ausência e impedimento do presidente da República, ele é substituído pelo vice-presidente. Esse é o ponto principal, essa é a principal função do vice-presidente. Quando o presidente não está, ou se ele por alguma razão está impedido de atuar, quem exerce as funções de presidente da República é o vice. A principal função do vice-presidente é ser substituto do presidente. E, além disso, é possível que uma lei complementar faça a conferência de atribuições específicas para o vice-presidente da República. Está lá na Constituição. O que é mais importante é, se eu não tenho presidente da República, quem assume é o vice. Pessoal, vira e mexe, sei lá, cada ano, a cada ano e meio, começam a surgir vários boatos sobre sucessão presidencial. Eu já via, semana passada, eu acho, mensagem de WhatsApp falando que se o Bolsonaro sofrer impeachment, na verdade, quem vai assumir é o Rodrigo Maia. Não se enganem, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, no próximo slide, uma situação que é diferente. Agora, se eu não tenho presidente da República, a próxima figura que assume é o vice-presidente. Eu fiz o impeachment da Dilma. Dilma foi impedida, Dilma foi impeachmentada. Quem assume? O vice, Michel Temer. Não foi o Cunha quem assumiu, o presidente da Câmara à época, tá? Então, é sempre essa lógica. Se eu não tenho, se o presidente viajou, o vice assume. Se o presidente não pode exercer suas funções, o vice assume. A primeira figura a substituir o presidente da República é o vice-presidente. E aí vem o ponto também que as pessoas acabam confundindo, que é a ordem de sucessão e vacância, e depois que a gente vai ver essa situação de vacância aqui. Mas vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Essa ordem que eu vou ter, no caso de impedimento ou ausência do presidente e do vice-presidente, aí eu vou me valer de uma outra escala, que é, se eu não tenho presidente e não tenho vice, eu vou poder ter a assunção temporária do cargo de presidente da República por essas três figuras. Tá? Eu não tenho a substituição, eu tenho só o exercício temporário da função de presidente da República. Primeiro, presidente da Câmara. Se eu não tenho nem presidente, nem vice, nem presidente da Câmara dos Deputados, aí quem assume é o presidente do Senado. Se eu não tenho nem presidente, nem vice, nem presidente da Câmara, nem presidente do Senado, aí eu vou ter o presidente do STF assumindo as funções de presidente da República. Então, deixa eu até desenhar.
Só lembrando que a ordem natural e quem ocupa o cargo de presidente é apenas o presidente e o vice. Então, faltou presidente, vice e assim sucessivamente. Opa. Agora, ó, vem o ponto que muita gente faz bagunça. Vocês não farão isso. O que eu tenho no artigo 81 da Constituição? Vagando os cargos de presidente e vice, ou seja, se eu perco essas duas figuras, as únicas que vão exercer a função de presidente da República, se eu perco as duas, imaginem que a Dilma foi impeachmentada e, na sequência, o Temer foi impeachmentado também. Se eu não tenho nem presidente nem vice, eu faço eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Essas aqui são eleições normais, são eleições diretas. Então, o que a Constituição me diz? Se eu perco o cargo de presidente e de vice, minha primeira regra, fazer novas eleições. Fazer todo mundo ir para as urnas mais uma vez, isso no prazo de 90 dias. Só que a Constituição, depois que ela estabelece essa regra, ela fala, putz, mas imagina que falta menos de 2 anos para acabar o mandato presidencial. Eu acho muito custoso, Constituição, fazer com que todos compareçam mais uma vez às urnas com todos os ônus de um processo eleitoral direto, e eu vou fazer aqui uma flexibilização da democracia direta. Eu vou estabelecer uma hipótese em que eu vou ter eleições indiretas para a eleição dos 2 cargos também. E aqui no prazo de 30 dias. O que é eleição indireta, pessoal? É eleição feita pelo Congresso. Quem escolhe o presidente e o vice-presidente é o Congresso Nacional. Não sou eu, não são vocês. Então, no nosso desenho, imagine que eu tenho suprimidas as figuras de presidente e também de vice-presidente. Aí eu vou ter que olhar para quando isso aconteceu. Então, essa aqui é a análise que a gente vai fazer quando eu tenho os cargos de presidente e vice vagos. Se eu estou nos primeiros 2 anos da legislatura, os primeiros 2 anos após o início do cumprimento do mandato, eu faço novas eleições diretas. Em 90 dias, porque demora mais para que eu organize toda a estrutura de eleições diretas. Se falta menos de 2 anos para esse mandato acabar, eu vou fazer eleições indiretas. São os membros do Congresso Nacional que vão escolher o novo presidente e o novo vice-presidente. E aí tem uma questão que vocês têm que saber,
que está ali na última parte do dispositivo constitucional, que é, imagine que eu estou aqui, sei lá, no 3º ano, e aí o presidente e o vice-presidente caem. E eu faço aqui eleições indiretas em 30 dias e elejo novo presidente, novo vice-presidente. Só que aqui, pessoal, faltava só 1 ano para eu completar aquela legislatura inicial. Será que esse indivíduo ele fica só por esse ano? Ou será que esse indivíduo vai renovar uma legislatura e ele vai ter mais 4 anos só para ele? O que vocês acham? Vocês estão muito quietos. Conversem comigo, por favor. Ele finaliza o mandato anterior. Só o anterior, Rodrigo? Isso, não é uma nova legislatura, né? Mais alguém, pessoal? Professor, eu não entendi. Vai ser eleição direta se por acaso for no início do mandato? Eleições diretas nos primeiros 2 anos. Ah, tá. Aí se já for no final, nos 2 últimos anos de mandato, aí entra como eleição indireta no caso de vacância. Isso, justamente. Vacância, só lembrando, presidente e vice. Vice. Uhum. É isso mesmo. Voltando então, pessoal, nessa hipótese, eu tenho só o cumprimento do que faltava do mandato anterior. Eu tenho só esse período de cumprimento aqui. E aí, eu vou dar um nome para isso. Que é mandato tampão. Eu não tenho um novo mandato só meu. Eu não tenho mais 4 anos de legislatura para mim. Eu não tenho isso. Eu só vou tampar o período que faltava. Eu só vou cumprir aquele período que faltava. Então, se eventualmente o indivíduo for eleito faltando 6 meses para acabar a legislatura, ele vai ser presidente e vice-presidente por 6 meses apenas. E é isso que a gente vê aqui no parágrafo 2º do artigo 81. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, e, portanto, realizando o que a gente chama de mandato tampão. Pessoal, isso aqui parece meio besta, eu quero que vocês tenham isso bem definido, porque a partir de hoje vocês vão desmentir tudo que vocês ouvem nas conversas de bar, nos grupos de WhatsApp, tá? Não é porque um presidente caiu que eu vou ter presidente da Câmara ou do Senado ou do STF assumindo. Eu tenho que ter ausência de presidente e vice para realizar novas eleições. É importante que vocês saibam isso também. E enquanto, professor, eu realizo essas eleições, imagine que eu perdi presidente e vice-presidente e eu vou ter 90 dias para fazer novas eleições. Nessa hipótese, eu vou seguir essa linha sucessória aqui, porque eu não tenho nem presidente nem vice, e quem realiza a substituição temporária são essas figuras aqui. O que eles não realizam é sucessão do presidente. Sucessão do presidente, quem o sucede naturalmente é o vice, e se eu não tenho nem presidente nem vice, eu vou precisar de novas eleições, sejam diretas, sejam indiretas. Na sequência, a gente tem o artigo 84, que traz as atribuições do presidente da República. Professor, preciso decorar? Não, não precisa decorar. Vocês sabem que eu nunca exijo que vocês decorem. Só preciso que vocês saibam que a própria Constituição estabelece um rol de atribuições para que o presidente da República cumpra. Então, o presidente da República, ele tem a competência privativa de nomear seus ministros, de exercer a direção superior da administração pública, de propor um projeto de lei, de fazer publicar, promulgar e sancionar as leis,
Também vou vetar os projetos de lei. Essas figuras a gente conversou no nosso último encontro, o vídeo está disponível para vocês no ALVA e no link também. Aí no inciso 6º, pessoal, eu quero que vocês deem um pouquinho de atenção, que isso aqui vocês vão voltar a estudar no direito administrativo. Artigo 84, inciso 6º, fala sobre a possibilidade de o presidente dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos, ou ainda extinguir funções ou cargos públicos quando eles estão vagos. Isso aqui, pessoal, eu quero só que vocês saibam, 84, inciso 6º, A e B. Isso aqui vai ser chamado de decreto autônomo pelo pessoal do direito administrativo. Por que que eles chamam isso aqui de decreto autônomo? Porque, a rigor, quando eu falo nessas situações aqui, organizar a administração pública, criar, extinguir órgãos públicos, extinguir função ou cargo público, isso aqui é matéria de lei. É lei que organiza a administração pública, é lei que faz a extinção de cargo público. Então, os decretos, eles, em regra, estão sempre submetidos à lei. Eles nunca estão em pé de igualdade com a lei, ou quase nunca. Então, essa aqui é a pirâmide que vocês conhecem. Então, meus atos administrativos estão sempre abaixo da lei. Só que o que faz a Constituição no 84.6? E aí o pessoal do administrativo vai se bater muito discutindo isso. Para alguns pensadores, a Constituição permite que o presidente atue aqui, que esse decreto ele esteja tirando validade diretamente da Constituição. Ele não vai tirar a validade da lei e a partir daí da Constituição. Esse decreto ele seria um ato legislativo primário, ele seria equivalente a uma lei. Então, quem quiser anotar 84, inciso 6º, você vai chamar ele de decreto autônomo. Então, nessas situações aqui, é importante que vocês saibam que o presidente pode dispor mediante decreto. Só para ficar claro, pessoal, organizar a administração pública e extinguir funções é matéria de lei sempre. Só que a Constituição faz exceções aqui. Olha, organizar o funcionamento da administração quando eu não tiver aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Então, se eu não tenho aumento de despesa, nem vou alterar a estrutura da administração dos seus órgãos públicos, aí ele pode. Ou se eu vou extinguir função ou cargo público vago, aí poderia. Agora, função e cargo público ocupado, aí de fato é só lei. Então, aqui a Constituição flexibiliza algumas hipóteses para que o presidente possa atuar mediante decreto dispensando a edição de lei. E também, por ser um inciso que chama atenção, saibam que provas de OAB e concurso cobram bastante isso que está aqui, porque é o dispositivo entre as várias previsões do 84, que é a mais conhecida, porque é a mais polêmica também. No mais,
celebrar tratado, convenção e ato internacional, que vai estar sujeito a referendo do Congresso Nacional, decretar estado de defesa e estado de sítio, decretar e executar a intervenção federal, conceder indulto, comutar penas, ouvindo, se necessário, os órgãos instituídos em lei, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica, promover os seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Também nomear os ministros do Supremo após aprovação do Senado Federal, também de outros tribunais superiores. Nomear os ministros do Tribunal de Contas da União, do TCU. Nomear membros do Conselho da República. Nomear, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Declarar guerra. Conferir condecorações e distinções honoríficas também. Tudo isso aqui é competência do presidente da República. Só vejam, pessoal, que no parágrafo único, 84 diz para a gente que o presidente pode delegar as atribuições dos incisos 6, 12 e 25, primeira parte. Ele pode fazer isso aos ministros de Estado, ao PGR e ao AGU. Então, é de competência privativa do presidente realizar todos esses atos. E a Constituição diz que ele pode delegar algumas dessas disposições para ministros, PGR e AGU. Então, eu marquei para vocês como delegável as disposições que o presidente pode passar para alguma dessas outras autoridades da República. Inciso 6º, que é o inciso do decreto autônomo, a possibilidade de conceder indulto e comutar penas, que vocês veem essas duas figuras no direito penal, cabe ao presidente, ele pode delegar isso, inclusive, e a possibilidade de prover cargos públicos também. Ele pode, por exemplo, se eu vou nomear alguém do Ministério da Saúde, eu não preciso que o presidente da República faça a nomeação. Eu posso delegar isso para outras figuras, para que o presidente não fique demandado com isso. Então, são essas situações que podem ser delegadas. É o que chama mais atenção no 84. Acho que vale a pena só passar o olho, como a gente acabou de fazer, e vocês saberem que existe esse rol constitucionalmente previsto, tá? Uma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certo? Ô, professor. Sim. Sou eu, Felipe. Pode falar. Do quarto semestre, eu enviei para o senhor o trabalho lá e realmente eu não tinha visto, professor. E agora eu estou acompanhando aqui pelo AVA. O senhor ainda está na unidade 2, está começando o encontro 7 agora, correto? Isso, perfeito. Beleza, só para mim terminar de acompanhar aqui pelo AVA. Beleza, é isso mesmo. Valeu. Mais alguma questão, pessoal? Então, presidente, que a gente acabou de ver, eleições, que é muito importante, que a gente acabou de desenhar a ordem de sucessão dele, presidente e vice quando não estão, e o que acontece quando a gente tem a vacância ou impedimento dos dois cargos, presidente e vice, e a possibilidade de novas eleições, seja direta, seja indireta. Agora a gente fala do ponto que eu acho que é o mais divertido, mas é curtinho também, que é sobre a responsabilização do presidente da República por seus atos. A gente tem isso previsto no 86, um panorama geral. A gente tem que, admitida a acusação contra o presidente por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o STF. Isso nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade.
O que eu consigo extrair já da leitura desse 86 do caput dele? Eu vou ter uma acusação contra o presidente, 2/3 da Câmara, se eles aprovam, ele vai ser julgado pelo STF em crimes comuns, ou pelo Senado em crimes de responsabilidade. Então, é o que a gente desenhou aqui. Existe a possibilidade de haver acusação contra o presidente, e essa acusação pode ser de crime comum. Se eu tenho uma acusação de crime comum, ela, em regra, vai ser objeto de denúncia por parte do Procurador-Geral da República. E o crime de responsabilidade pode ser iniciado por qualquer pessoa, desde que o presidente... que ficou feio. Desde que o presidente da Câmara aprove o andamento dessa acusação por crime de responsabilidade. Então, vocês lembram na época da Dilma que muitos e muitos pedidos de impeachment eram protocolados. O que é o impeachment, pessoal? É uma acusação por crime de responsabilidade. Só que o Eduardo Cunha, no primeiro momento, sentou em cima de todos eles. Nenhum teve seguimento. Então, para a hipótese do crime de responsabilidade, eu preciso que o presidente da Câmara dê o ok e leve para a pauta de julgamento da Câmara. E aí eu vou ter a situação da Câmara analisar se esse pedido de impedimento deve ter seguimento ou não. Preciso de um quórum de 2/3 da Câmara para que eu tenha o seguimento nesse crime de responsabilidade. O meu crime comum, ele vai ser objeto de denúncia pelo PGR ou de uma queixa-crime em crimes de ação penal privada. Ele vai direto para a análise da Câmara e aí eu sigo o mesmo rito. 2/3 aprova, faço o julgamento no STF. Então, eu tenho foros distintos a depender da natureza do crime. O que acontece nas duas hipóteses... é que se eu tenho o recebimento das acusações, eu tenho a suspensão das funções do presidente. Isso se eu recebo a denúncia ou queixa no Supremo, ou isso se eu instauro o processo pelo Senado Federal. Então, se o STF aqui recebe, ou se eu vou ter, isso após o ok da Câmara, ou se eu tenho a instauração do procedimento por crime de responsabilidade, sempre que eu tiver essa aprovação da Câmara, eu vou ter o afastamento do presidente da República do cargo das suas funções por até 180 dias. E aí eu tenho, se decorrido esse prazo de 180 dias, eu não tiver conclusão do julgamento, cessa a suspensão
cessa o afastamento do presidente, cessa a suspensão. Aí, parágrafo 3º, enquanto não sobrevier sentença condenatória em infração penal comum, o presidente não pode ser preso. E ainda, parágrafo 4º, o presidente da República, durante a vigência do mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, 86, caput, aquele esqueminha que a gente acabou de desenhar. Eu preciso de 2/3 da Câmara para processar o presidente da República criminalmente, e a depender da natureza do crime, eu vou ter foros distintos para isso. Nas duas hipóteses, se eu tenho seguimento dessas acusações contra o presidente, ele vai ser automaticamente afastado do cargo pelo prazo de até 180 dias. Se passar 180 dias e eu não tiver conclusão dos respectivos julgamentos, o presidente volta a executar as suas funções normalmente. Aí, parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º. Eu não posso prender o presidente a não ser por sentença condenatória. Ou seja, eu não posso prender um presidente com prisão temporária, com prisão preventiva, com prisão em flagrante. É só após a sentença condenatória na infração penal comum. E para que eu possa processar um presidente por infração penal comum, eu preciso fazer isso necessariamente com um crime que esteja relacionado às suas funções e na vigência do mandato. Eu não posso processar criminalmente o presidente da República durante a vigência do mandato por um estelionato que ele tenha cometido anteriormente, ou por algum outro fato que não tenha, por mais que seja praticado na vigência do mandato, não tenha relação com as suas funções. Então, eu só posso processar criminalmente o presidente no exercício do mandato por algum fato que ele tenha praticado no exercício do mandato e que tenha relação com as suas funções. E eu só vou poder prender o presidente se essa minha sentença condenatória vier. Eu não vou poder prender ele por prisão em flagrante, prisão temporária, nem por prisão preventiva. Então, essas são as disposições em geral em relação à responsabilização do presidente. Isso, nos termos da Constituição, tem mais uns esqueminhas para ajudar a gente. Só outro ponto, o artigo que vem antes, o artigo 85. Ele fala para a gente dos crimes de responsabilidade do presidente da República. Ele fala que são crimes de responsabilidade, atos do presidente que atentem contra a existência da União, livre exercício dos poderes, exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna do país, probidade na administração, lei orçamentária, cumprimento de leis e decisões. E aí eu tenho um parágrafo único que me diz: esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então, o artigo 85 da Constituição, ele me dá um mandamento para eu criminalizar algumas condutas que tenham relação com os incisos do caput. E ele fala que eu preciso de uma lei específica para isso. Eu preciso ter a estrutura do tipo penal que vocês já conhecem: preceito primário, preceito secundário. Eu preciso ter o princípio da legalidade penal, ainda que seja para os crimes de responsabilidade. O fator curioso é que a gente tem uma lei já há muito tempo a respeito dos atos dos crimes por responsabilidade do presidente da República. É uma lei lá de 1950. É a mesma lei que foi usada para o impeachment do Collor, é a mesma lei que foi usada no impeachment da Dilma. Então, por essa lei, vocês não precisam saber os termos dessa lei, é para que vocês conheçam as disposições que aqui estão. Eu tenho os tipos penais contra o presidente da República. São crimes de responsabilidade contra a existência da União. Aqui eu tenho todos os meus verbos típicos e as minhas elementares criminais.
crimes contra o exercício do livre exercício dos poderes, crime contra o exercício de direitos políticos individuais e sociais, e assim por diante. Então, a Constituição me dá as diretrizes para a fixação dos tipos penais de crimes de responsabilidade, e os crimes de responsabilidade estão previstos nessa lei bem antiga, a Lei 1079, lá de 1950. Pessoal, percebam que os crimes de responsabilidade, eles estão intimamente atrelados às funções do presidente da República e ao relevo das funções que ele exerce. Então, são crimes todos muito ligados ao desvio das funções presidenciais. Diferente isso é dos crimes comuns, tá? O crime comum que está desenhado aqui é qualquer crime. São os crimes do Código Penal. São os crimes que eu posso cometer, que vocês podem cometer, que não precisa ser um exercente da função política para que pratique esse crime. Então, se o presidente da República pratica um crime comum na vigência do mandato com relação ao exercício do mandato, ele vai ser processado pelo STF. Se eu tenho o presidente praticando qualquer um daqueles tipos da Lei 1079 de 50, eu vou ter a responsabilização dele pelo Senado. E a gente vai ver que vai ter algumas distinções em relação a essas duas formas de responsabilização. Outro ponto interessante, pessoal, vou chamar a atenção de vocês já para isso. Eu falei em preceito primário e preceito secundário, mas vocês viram que, ó, para quem não está entendendo. Ó, eu tenho aqui, sei lá, estelionato, artigo 171. Eu tenho a minha conduta típica descrita e depois a gente vai ter a previsão da pena. No caso do estelionato, reclusão de 1 a 5 anos. Todos os tipos do Código Penal tem a conduta típica e abaixo a pena. Aqui eu não tenho isso. Aqui eu tenho só as condutas típicas descritas. Por quê? Porque é inerente à sanção por crime de responsabilidade a perda do cargo. Então, nos crimes comuns, o que eu busco aplicar? A pena. Então, imaginem que o presidente, pessoal, praticou o crime de peculato, ou que o presidente praticou o crime de corrupção, 320... esqueci aqui, corrupção passiva, 317. A minha finalidade aqui, no julgamento do STF, é aplicar a pena, é aplicar a reclusão, é aplicar o preceito secundário dos tipos que estão no Código Penal e em qualquer outra lei penal esparsa. Quando eu falo de crimes de responsabilidade, eu nem tenho escrito aqui a pena, porque a minha pena principal vai ser perda do cargo. E também eu vou ter suspensão dos direitos políticos do presidente da República. Mas voltando lá, esses são os crimes de responsabilidade. E aí tem um esqueminha para vocês. Qualquer cidadão, primeira etapa, pode apresentar uma acusação ou uma denúncia contra o presidente na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, se o presidente da Câmara permitir a tramitação, eu vou fazer o juízo de admissibilidade. E aí vou precisar de 2/3 dos deputados para dar seguimento à denúncia ou à acusação. Nessa hipótese, o presidente é processado e julgado pelo Senado Federal. Lembrem da hipótese, do exemplo, melhor dizendo, do impeachment da Dilma. Eu tive aquele dia na Câmara, os 500 e poucos deputados falando, acho que todo mundo passou aquela tarde, aquela noite inteira, acompanhando os desdobramentos disso. 2/3 autorizaram, na sequência eu tive aqueles atos de julgamento pelo Senado Federal. Nessa hipótese, se eu tenho aprovação por 2/3 da Câmara, eu vou ter a suspensão das funções por até 180 dias. Ponto curioso, quem julga é o Senado.
Só que é o presidente do Supremo quem vai presidir, quem vai conduzir essa ação, esse procedimento por crime de responsabilidade. E aí vou precisar de 2/3 dos senadores para condenar. Não sei se vocês se lembram, na época do impeachment da Dilma, quem era presidente era o Lewandowski. Então, se você abrisse esses canais de transmissão dos poderes, você via o Lewandowski sentado na cadeira de presidente do Senado, conduzindo o julgamento que era feito pelos senadores. Porque o Lewandowski, ele conduz, o presidente do STF conduz, mas quem condena, quem diz se condena ou absolve, quem aplica a penalidade, são os representantes do Senado Federal. Mas ponto curioso, é o Senado que julga, mas as sessões serão presididas pelo presidente do STF. E aí, meu quinto ponto, que são as sanções. Perda do cargo, impedimento, impeachment. E segundo, inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Essas são as 2 sanções previstas. Ponto curioso também, pessoal, quando Collor sofreu impeachment, ele teve as 2 sanções aplicadas concomitantemente. Collor perde o cargo e fica 8 anos inabilitado para exercer qualquer função pública. No julgamento da Dilma, isso foi trocado. No julgamento da Dilma, eles fizeram 2 julgamentos, 2 avaliações. Fizeram primeiro uma votação para ver se ela perderia o cargo ou não, e aí ela foi condenada à perda do cargo, só que eles fragmentaram a segunda parte, que era inabilitação para o exercício de função pública. E aí, nessa segunda penalidade, a votação não foi suficiente. Eles não conseguiram os 2/3, então ela não sofreu a aplicação da segunda penalidade. Isso foi inédito no caso dela. No nosso outro caso republicano do Collor, ele sofreu concomitantemente as 2 penas. Ou seja, foi feita só uma votação no Senado e, por essa votação que o condenou por maioria qualificada de 2/3, ele já teve as 2 punições. No caso dela, foi trocado. Na pós-aula de vocês de hoje, eu deixei a cópia da decisão do impeachment para vocês, quem tiver curiosidade, parar para dar uma olhada. É mais a título de conhecimento e curiosidade, pessoal. Isso não vai ser cobrado. Vê ali que tem toda a tramitação, o relatório, como andou o procedimento, esses requisitos, como eles foram observados. E aí também depois tem um link com uma análise sobre como foi o andamento desse processo do impeachment da Dilma. Para quem tiver curiosidade, quem quiser aproveitar esse tempo de quarentena, de reclusão, para acompanhar, tá lá. Não vai ser cobrado, mas acho interessante essa análise. Então, no meu crime de responsabilidade, aquela primeira parte do desenho que a gente acabou de fazer, eu tenho essas etapas a serem cumpridas. No crime comum, eu tenho essa outra forma de tramitação, que é, se eu estou diante de uma ação penal pública, é o PGR, o Procurador-Geral da República, quem vai ajuizar a denúncia. Quem vai apresentar, oferecer a denúncia, que vocês sabem que é a petição inicial do processo criminal quando a ação penal for pública. Aí eu tenho, mais uma vez, a análise de admissibilidade pela Câmara. E eu preciso que 2/3 dos deputados autorizem o andamento dessa ação penal por crime comum contra o presidente da República. Foi autorizado pela Câmara, chega até o STF. Aí o STF vai decidir se ele recebe ou não a denúncia, como qualquer outro juiz faz. Então não é porque a Câmara deu ok para que o presidente seja processado criminalmente, que o STF já vai receber a denúncia e começar a ação penal. Não, aí o STF faz o outro juízo, se ele vai receber ou não, se ele vai dar seguimento ou não para essa ação penal. Recebeu a denúncia, o que acontece? Mais uma vez, afasta o presidente por até 180 dias. Se eu não concluir o julgamento em 180 dias, o presidente reassume suas funções. Se o presidente é condenado, pessoal, ele é primeiramente preso. Ele vai sofrer aqui as sanções penais, as sanções que eu sofreria se fosse condenado por crime, se vocês sofreriam se fossem condenados por crime.
Só que eu votei a perda do mandato de maneira reflexa, porque a gente já viu, na primeira parte da disciplina, que pelo artigo 15, inciso 3º da Constituição, o indivíduo que sofre condenação penal não tem mais direitos políticos. Se eu não tenho direitos políticos, eu não posso exercer o meu mandato de presidente da República. Então, de maneira indireta, o presidente vai perder o mandato nessa hipótese de condenação por crime comum. E ainda, por força da lei da ficha limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, ele vai ficar inelegível por 8 anos também. Então, aqui minha preocupação na ação por crime comum é aplicar a pena que todos nós sofreríamos, porque é um crime comum, só que o presidente da República, ele de maneira reflexa, também perde o mandato. Ele também vai ficar afastado de funções públicas pelo prazo de 8 anos. Pessoal, tudo bem até aqui? Como vocês estão? Por enquanto, Vou tranquilo. presumir tranquilo. Pessoal, a responsabilização é curtinho dessas regrinhas todas, é um ponto importante. Mas eu acho que o nosso desenho também resume bem o que vocês têm que entender. Isso aí tá Mas bem é um vivo ponto- na cabeça de todo mundo ainda, né, Ramos? Passamos por isso há pouco tempo com a Dilma, né? Tá bem vivo ainda. Então, antes da Dilma, sei lá, se fosse estudar isso em 2013, 2014, você ia olhar só para o Collor, que era muito distante, foi diferente. Mas aqui a gente tem, acho que todo mundo realmente tem tudo muito bem vivo, tá bem fresco na memória ainda. Pessoal, sobre conteúdo, é isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu não falei no começo, mas vou falar agora. Espero que vocês não fiquem tristes, mas eu não vou cumprir as 3 horas, 2 horas e 40 de aula, tá? Eu já reportei isso para a coordenação por 2 questões principais. Uma é chato pra caramba. Todo mundo teve um dia super diferente, atípico, nessa situação toda de reclusão, ficar na frente do computador todo esse tempo começa a ficar contraproducente a partir de 1 hora e pouco. Eu não gosto, não acho que vale a pena. Se eu tenho que assistir a aula à distância, e repito, eu sou aluno também, eu também estou assistindo a aula à distância. Se eu tenho que assistir a aula à distância por tempo muito comprido, enche o saco. Você quer levantar, eu não acho produtivo. Então, eu tenho compromisso com vocês, a gente ver todo o conteúdo, independentemente de quanto tempo a gente gaste por aula. Segundo motivo é que em casa o caos está instaurado. Eu acho que ninguém pensou que quarentena com criança em casa, eu tenho um moleque de 2 e uma menina de 9 meses, é o caos. Então, eu estou dando aula para vocês, eu acho que vocês não ouviram. Meu menino estava batendo na porta aqui, ele fica cantando todas as musiquinhas da galinha pintadinha na porta e a casa está revirada. Então, essa dedicação do tempo de aula que a gente teria em condições normais, eu infelizmente não consigo ter pela alteração toda de rotina. Então, a gente agora encerra. Eu só queria, para ficar menos chato, inclusive, que a gente desse uma olhada em algumas questões sobre os assuntos que a gente viu na aula de hoje. Então, me ajudem a responder, por favor. Em uma situação hipotética, José das Couves e fulano de tal são eleitos em 2018, respectivamente, presidente e vice da República. No entanto, em setembro de 21, ambos vêm a falecer em trágico acidente aéreo. Em trágico acidente aéreo. Pelas regras constitucionais que estão vigendo, o que acontece, pessoal? Eu tenho indivíduos que foram eleitos em 18, ou seja, a legislatura deles começou em 19. Aí passou 19, 20, eu estou no 3º ano da legislatura. E eu perco presidente e vice. O que acontece nessa hipótese? Me ajuda. Deve ser realizada a eleição pelo Congresso Nacional em 30 dias. Em 30 dias. Opção C, correto? Sem dúvida. Isso. C. Isso mesmo, pessoal. Percebam que não tem nada de outro planeta. É bem tranquilo entender essas regras.
sobre a responsabilização do presidente da República, levando-se em conta que em regimes democráticos não existem governantes irresponsáveis, e considerando que estabelece sobre o tema a Constituição Federal. A. São considerados crimes de responsabilidade aqueles que, contrariando leis complementares, atentarem contra o patrimônio público e social? Não. É esquisito, né? Poxa, mas eu vi uma lei complementar. Será que era lei complementar ou não era lei complementar? E agora? Pessoal, tá errada a A. Ela não tem reflexo nenhum na Constituição, tá? B. Admitida a acusação de infração penal comum contra o presidente por 3/5 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o Senado. Certo ou errado? Errado. Por que tá errado? Porque são dois terços. Só isso? E aí? Tá errado? Eu acho que é penal porque comum. o presidente ele já perdeu o cargo público, né? Eu tenho 2 E erros aqui. é o STF quem vai julgar nesse caso. Perfeito. Professor, Meu quórum 2 erros. de admissibilidade são Infração 2 penal terços. Infração E penal quem comum 2 julga terços. ele é o STF, não é o Senado. C. Nos casos de crime de responsabilidade, admitida a acusação contra o presidente da República, compete o julgamento ao STF. Parece que sim. Verá. Não. É o Senado. Ao Senado. Pessoal, se vocês forem levar alguma coisa da aula de hoje, levem isso aqui na memória de vocês. Crime de responsabilidade, o Senado julga. Crime comum, o STF. Pensem assim, crime de responsabilidade, ele vai ter um viés político. Quem que vai analisar com viés político? O Senado. O crime comum, ele vai ter um julgamento técnico. É um julgamento de direito penal propriamente. Quem julga direito penal? O tribunal. Portanto, o STF. Pensem assim. Então, essa aqui também está errada. A C, porque o julgamento compete ao Senado no crime de responsabilidade. D. Na vigência do seu mandato, poderá o presidente da República ser responsabilizado por atos não correlatos ao exercício de suas funções, desde que autorizada a acusação pelo Congresso. O que vocês acham? Eu acho que tá errado. Tá Ele errado, não, enquanto ele tá no mandato, ele não pode responder pelo que ele fez antes. Antes, isso aí. Somente com ato do mandato. Exatamente. Então, eu também excluo a B. E aí vai me sobrar, por exceção também, a E, que me diz: admitida a acusação contra o presidente por infração penal comum ou por crime de responsabilidade, ele fica suspenso de suas funções pelo prazo de até 180 dias. Procede? Procede. Tá certo? Foi a única que sobrou. A resposta. Foi a única que sobrou também e ajudou. Pessoal, e essa aqui? Em meio a medidas de contenção de despesas e reorganização dos órgãos da administração, o presidente pretende extinguir cargos e funções vagos em todos os ministérios. Para atingir esse fim específico, à luz da Constituição, o presidente da República, ele pode editar decreto, independentemente de lei. Ele pode editar decreto desde que exista uma lei prévia que autorize. Ele tem que editar medida provisória. Ele tem que remeter mensagem ao Congresso ou ele simplesmente não tem competência? Vocês só podem ficar em dúvida entre a A e a B. É a B. É a B? Até Nesse caso, professor, eu acho que é a agora de são vitamina cargos D, vagos. ela é sugerida você tomar junto à refeição. Entra naquele decreto autônomo. Exato. Extinguir cargo e função vago, pode? Por meio de decreto, ainda que não exista lei? Pode. Acredito que sim, professor. Entra como decreto autônomo.
84, inciso 6º da Constituição. Pode, independentemente de lei, nessa hipótese. Agora, se eu estivesse diante de cargo ou função ocupados, providos, não poderia. Aí eu precisaria de uma lei que fizesse isso. Nem decreto seria. Pessoal, tudo bem até aqui? Sim. Dúvidas, considerações, apontamentos? Professor, Sim. não sei se eu não me atentei direito. Eu queria saber sobre os crimes comuns. Que o senhor falou que o presidente ele não pode ser preso durante o mandato, certo? Certo. E quando ele comete um por crime sentença penal condenatória. Ah, tá. Já sanou. Né, então, aí, se eu tenho a situação que o STF condena o presidente, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. É o... Entendi. Alguma dúvida, pessoal? Alguma consideração? Conspiração é que todo mundo tá livre do coronavírus aí? Como é que é, Felipe? Ai, pelo amor de Deus, que é isso? Que coisa horrorosa. O rosto aqui, ó, tá travado ontem. Mas o coronavírus, vocês... Nosso conteúdo de hoje, a programação era essa. Aula que vem a gente vai falar... Aliás, a aula que vem a gente vai corrigir junto dos exercícios. E como nós... Eu tô do tempo do Beltone. Como a gente não tem definição sobre a prova, porque a gente agora começaria a desacelerar, fazer exercício, fazer revisão e aplicar prova. Isso seria nosso cronograma de abril praticamente. Como isso não vai acontecer, a gente vai seguindo o conteúdo e depois ver como vai ser definida a situação das provas. Eu havia sugerido, mas isso não vai acontecer, de fazer prova à distância para vocês. Só que a gente vai ter que esperar a situação, porque a gente já fazia a prova agora em abril, já parava, já revia e tocava o barco. Mas tem que esperar a definição da companhia e também a definição da nossa coordenação. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação. Essa aula vai estar disponibilizada para vocês até amanhã, e para quem não conseguiu acompanhar a gente ao vivo, no AVA. E... Bom, é isso aí. Obrigado pela atenção. Boa noite para vocês. Estou à disposição, por favor, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp, conversem comigo ao vivo. A gente vai se falando. E se não nos falarmos nesse meio tempo por esses canais, até semana que vem, tá? Professor, boa noite. Boa noite.